Olá a todos, bem-vindos para mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o nosso estudo do livro Jesus no Lar, de autoria espiritual de Ney Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje conosco aqui está também o nosso irmão Wilton. Tudo bem, Wilton? Tudo bem, Silvio? Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula que seja muito instrutiva para todos nós, com a paz de Deus. Amém, que assim seja. Muito bem. Então já vamos nos preparando, para o nosso estudo de hoje, formulando a nossa prece aqui de início da nossa atividade. Possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e em prece, primeiramente nós agradecemos pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais essa atividade de estudo aqui da Liga, e pedimos também nossa prece para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a essa nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia, possam nos envolver cada um que está acompanhando este estudo, possa receber essas bênçãos, sendo aí harmonizado, equilibrado, fortalecido. Pedimos também em nossa prece o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais possam nos envolver com suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Assim, em agradecimento pelo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber, enquanto aqui estivermos reunidos, que nós possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou. Pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos e fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. E após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vós é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo de hoje, pedimos a devida permissão, para que possamos realizá-lo, e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus. Então, já vamos conferir então, o nosso estudo de hoje, Hoje é o capítulo 18, a bênção do estímulo, que já está aqui na tela, já estamos compartilhando, e vamos pedir para o nosso irmão Wilton fazer a leitura para nós. Pode ser, Wilton? Claro, pode ser sim. Então, iniciamos hoje o capítulo 18, a bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns. Quando Filipe afiançou que a pretexto de cultuar-se a realidade, quem deveria aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos. De uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial, o infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias ralado por inomináveis dissabores. Entrega a si mesma ao pé de 6 filhos jovens,
A valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor da velha mesa que lhes estava e verificou que os moços, amargurados, pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando o repouso, nos empenha em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatar com a preservação do nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valentes de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, fim dos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai ocupado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos bens perdidos pelo pai, reuniu-se certa noite com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. A rainha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram-se de velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte e do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno. Olá, retornei, Silvio, está me ouvindo? Sim, Wilton, pode continuar. Caiu aqui a minha conexão. Foi uma breve pausa aí do home office aqui. Uhum. Então vamos voltar Pode retomar aqui, olha. Silenciou o mestre. as palavras de Salomão. Não, silenciou o mestre, É, ok. Então, após as isso. palavras de Salomão, né, silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos. E, fim da ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa mulher? Seja nós falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo. Nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tem a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade. Que ninguém destrua a candeia da esperança. Que assim seja, Isto, Silvio. exatamente. Muito bem. Tudo bem. Apesar da falhinha que deu aí no final da leitura, mas deu para aproveitar, viu? Tudo bem. Então, nós temos aqui hoje no nosso estudo esse capítulo 18 aqui do livro Jesus no Lar.
que tem como título A Bênção do Estímulo. E a situação, né, que é dada, tem aqui tá fundamentado, tá, numa situação em que está sendo colocado aqui logo no primeiro parágrafo para nós, olha. O primeiro parágrafo aqui do texto já está sendo colocado para nós, assim, ó, aqui, ó, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação, certo? É, essa é a fundamentação da nossa lição, certo? Ou seja, é, a, embora a gente, né, tenha necessidade de cultuar aqui a realidade, de não menosprezar a realidade que nos cerca, né, ninguém deve aniquilar a consolação, certo? Ou seja, nunca deixar de amparar, de fortalecer, de estimular, certo? Por mais dura que seja a realidade, tá? Essa é a lição, tá? É, a nossa lição gira em torno aí desta orientação para nós, tá certo? E aí Jesus contou a história, né? Ele trouxe esse relato, né? Pois Jesus, ali naquele momento de reflexão, de estudo, ele sempre tratava de, assim, dos problemas da vida, né? Das situações de dificuldade ali das pessoas de então, né? Que estavam ali acompanhando o estudo, né? Acompanhando ali os ensinamentos de Jesus, tá certo? E aí, qual que é a situação, né? A situação de um chefe de família, né? Aqui, ó, devotado chefe de família, né? Que depois de um grande período ali de fartura, né? Ele sofreu assim, uma crise, né? Ele com a família e, enfim, acabou ali ficando arruinado, né? Certo? E ainda por cima acabou ficando doente, né? Certo? Por estar ali bastante descontente, né? Acabou se enfraquecendo, ficou doente e aí, né? Acabou desencarnando, né? Faleceu, certo? Por causa desses todos esses dissabores. E aí a situação ficou, que a família ficou desprovida, né? Diz aqui, olha, entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor da velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo, certo? Então percebam como uma situação assim de dificuldade, né, que abate, né, toda a família, né? Então, e aí vem a nossa lição, tá? a, Essa senhora, né, a viúva, chegou para os filhos e disse que havia um tesouro, tá? Importante aqui, olha. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. Ela diz assim, ó, é fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral, né? Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo, tá? Então, o que está sendo colocado aqui? Que eles deveriam trabalhar, né? E para fazer jus a esse tesouro que lhes foi deixado, né? Então, né? Apesar das dívidas pesadas, enfim, né? Todas as dificuldades que eles estavam enfrentando, haveria aí essa, né?
esse tesouro, né, tá, que poderia auxiliá-los num momento assim de necessidade maior do que a que eles estavam passando, mas precisava haver trabalho para isso, né, tá? Bastante trabalho, bastante dedicação. E aí ela propôs, ó, aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte e abriremos a caixa mais tarde, né? A menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Ou seja, a menos que a gente precise muito, a gente não vai abrir essa caixa aqui, certo? Muito bem. Isso, a bem da verdade, né? Nós sabemos, depois com a leitura, foi assim um artifício, né? Porque na verdade não havia tesouro, né? Certo? Mas foi utilizado esse artifício para que eles pudessem o quê? Se dedicar mais, né? Se esforçar mais, poder trabalhar mais. Tanto é que aconteceu isso, ó. Os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra, plantaram trigo, né, com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, tá? Ou seja, né, eles passaram todo o tempo, os 6 anos ali, né, e o, conseguiram o quê? Liquidar os débitos da família, tá? Olha, enorme propriedade rural foi adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Isso em 6 anos, tá? E aí, quando eles foram abrir lá a caixa do tesouro, né? Depois de tudo, dentro da caixa só tinha a frase, né? Que era as palavras de Salomão, certo? Que foi deixado ali, né? É, muito possivelmente ali, talvez assim, né? Nem seja o marido que tenha deixado, talvez não, tá? Mas foi, só tinha essa frase como tesouro, tá? As palavras do rei Salomão, né? Que continham ali o ensinamento, né? O Wilton, você está acompanhando? Como é que está a sua conexão aí? Não, tá perfeito, Silvio. Acompanhando Ah, sim, tudo viu? bem? Você pode ler de novo, por favor, as palavras aqui de Salomão? Claro. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte e do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Isto, certo? Então, foi uma surpresa, né? Lógico, para os rapazes, né? Para os filhos, né? E porque eles esperavam, né? Imagina assim, o susto deles, né? Eles esperavam encontrar lá um tesouro e não era aquilo que eles esperavam, né? Mas tinha essa frase, né? E lógico que esse estímulo, né? Que a mãe deu, assim, fez, né? Para os filhos, foi bem sucedido, né? Lógico que eles conseguiram sanar todas as dívidas, né? E as dificuldades da família. E acabou, lógico, deu tudo bem, foi tudo certo, né? Então, é, é bem verdade que se corre um risco, né? Que podia ser que não desse certo, né? Claro, né? Mas essa é a lição que a gente tem que ter, que aí sim que Jesus deixou para nós, tá? E é uma situação assim muito prática, né? E muito, digamos, é, que envolve uma situação material nossa, né? Assim, uma situação do nosso dia a dia, assim, digamos, né? Na relação com as pessoas, tá? Vou pedir para o Wilton também ler aqui, olha, as palavras de Jesus aqui, encerrando essa lição. Você pode ler, Wilton, por favor? Claro. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher?
Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espeziemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a vez de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Isto, né? Então ele foi bem também claro, né? Aqui no ensinamento, ó, né? Então, assim, quem que diria, né, que essa senhora ela foi enganadora e mentirosa, tá? Porque na realidade, assim, realmente é um tesouro, né? Tá? Assim, vamos dizer. Não um tesouro que a gente imagina, né, dentro da caixa, né? Mas tinha uma mensagem ali muito valiosa dentro da caixa, né? E aí Jesus ainda acrescenta, olha, seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos grandes lances da vida. Ou seja, a gente que seja sempre assim, sincero, né? Tá? Ou é sim, ou é não, tá? Nas grandes, né? Nos momentos graves da vida, né? Nos momentos, digamos, importantes da vida, tá? Ou seja, para a gente ser sincero e verdadeiro, certo? Mas, olha, coloca assim, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo, tá? Certo? Ou seja, nunca ignoremos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia, tá? Então, tem alguns momentos, assim, digamos, do dia a dia, né? Momentos, assim, né? Não tão é, graves, né? Não tão importantes, digamos assim, na vida, né? Mas nos momentos do dia a dia, muitas vezes a gente precisa criar situações em que haja um estímulo para as pessoas, tá? E, e mesmo que muitas vezes fale ali a verdade plena. O que ele fala assim, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança, tá? Ou seja, Jesus, ele nos ensina que a esperança ela é de extrema importância para nós, viu? A esperança, quando o pessoal, a sabedoria popular fala, né, que a esperança é a última que morre, tá? Então, a esperança, ela nos move, tá? Ela faz com que nós transformemos aí a nossa realidade para melhor. Então, ou seja, nós precisamos ter, assim, um desejo de mudança, de expectativa positiva frente às situações da vida, de uma maneira muito intensa, porque é isso que vai nos estimular e vai nos levar à frente, tá? Então, que jamais, assim, por conta de ter aí a luz da verdade, a gente desconsidere a esperança, tá? Então, muitas vezes, daí a gente tira essa lição para nós, né? Às vezes, talvez é importante que a gente omita alguma coisa, mas não para prejudicar, não para, né? Mas para poder estimular a esperança nas pessoas e fazê-las com que elas possam fazer suas realizações, né? E atingir seus objetivos, tá? Então, Jesus foi bem claro nisso, tá? Não, não é para a gente utilizar esse artifício para o quê? Prejudicar ou enganar as pessoas, né? Mentir, enganar, não é o caso aqui, tá? Nada a ver. É para a gente poder estimular as pessoas nas suas conquistas, né? E nunca desestimular a esperança, certo? É isso, Wilton. Você gostaria de complementar mais alguma coisa? É isso mesmo, viu, Silvio? É um pequeno comentário aí só para Uhum. ajudar. Uhum. Ok, tudo bem. O Neil Lúcio aí, ele tá fazendo uma síntese de todos os capítulos que ele veio ensinando pra gente aí, né? Que é a paz, o amor entre as pessoas, a união, né?
o estímulo que faz parte. E tem uma coisa muito importante, e falando espiritualmente, né? Nós viemos na Terra com o propósito de ajudar alguém, de fazer obras, né? E se aquele que não faz nada, que não faz o bem também não faz o mal, ele está estacionado, né? Então ele precisa fazer alguma coisa, ajudar. Então aqueles 6 filhos dela que estão com ela dependem dela. E se ela ficasse parada, aqueles 6 espíritos também iriam estacionar. Aqueles 6 filhos delas iriam estacionar, né? Então ela agiu com muita inteligência, muita sabedoria em cima dos filhos dela. E esses filhos cresceram espiritualmente e moralmente, né? Trabalham e progrediram. Ou seja, então foi uma lição fantástica dela para os filhos. Então é uma coisa que a gente tem que aprender muito com isso, né? E a gente no nosso dia a dia, a gente tem muitos reveses, né, Silvio? A gente apanha da vida e tal, mas a gente tem que saber sempre procurar a parte boa e levantar e seguir em frente, né? Eu também já tive, de certa forma, assim, sempre procurei estimular os meus filhos, a minha família, a progredirem, a crescerem, né? Independente do que eles passarem, independente de qualquer dificuldade. Eu vou colocar uma coisa simples. Você comentou das coisas leves, das coisas mais pesadas, né, Silvio? Então, uma coisa simples. Há 30 anos atrás, esse negócio de tecnologia era meio incomum, né? E a gente estava aqui em casa e meus filhos eram pequenininhos nessa época e acabou a energia. Acabou a energia, ficou tudo escuro, era só a base de vela na época. E eles começaram a chorar, ficaram nervosos, porque era escuro e tal. Eu acendi uma vela e comecei a brincar de sombrinha, de imagens do som, da chama da vela na parede. E uma brincadeira fantástica. Eles pararam de chorar, ficaram felizes, contentes, nunca mais tiveram medo do escuro. Então, é um estímulo simples, né, que a gente tem que aprender no dia a dia e seguir com exemplo para todos nós, né? E outra coisa, só para acrescentar, né, o marido, ele fraquejou quando ele teve o revés, né? E a esposa, pelo contrário, não teve, ela não fraquejou. Ou seja, então o fortalecimento dela foi muito, ela era muito forte, né, espiritualmente, né? E o marido já não tinha essa mesma força, né? Então é uma coisa que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, nos fortalecer sempre, orar bastante, conversar com Deus, ele sempre abre uma porta para a gente. Sempre, sempre vai mostrar uma porta para a gente. Né? Então essa é uma grande lição aí que eu entendi desse capítulo, Silvio. Né? É isso. Perfeito, Wilton. Não, perfeito. Eu acho que esses exemplos para a gente, né, situações assim simples, né, do dia a dia, contém aí lições, né, que são importantes para nós e que nos transformam e modificam também, né, modificam a nossa vida, né, a nossa forma de ver a vida, né, não é? Muito bem. Lembramos sempre que o nosso estudo aqui é do livro Jesus no Lar. Então, Jesus ele comenta fatos o quê? Na família, né? Situações da familiares ali, do convívio familiar, ou também, assim, exemplos, né? De situações simples do dia a dia que trazem para nós, assim, né? uma, uma singeleza assim da situação, mas de profundo, né, valor assim espiritual que nos né, estimula, né, que nos eleva assim realmente, né, o entendimento nosso assim para as situações espirituais assim, né, que engrandecem o nosso espírito. Muito bem. Então vamos ficando por aqui. No nosso estudo de hoje, né, aqui é a questão, né, no capítulo 18, a bênção do estímulo, possamos guardar essa lição para nós aí, né, essa valiosa lição para nós e possamos utilizar, né, nos momentos aí que a gente precise, né, eventualmente na nossa vida, né, acontecem aí os reveses, né, que a gente possa aprender aí a né, estimular, né, o próximo, né, auxiliar o próximo aí nas suas necessidades em situações aí de dificuldade. Muito bem. Possamos, nesse instante, então, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Possamos agradecer, primeiramente, né, mais uma vez, pela oportunidade que nos é concedida,
estarmos aqui no nosso estudo, os ensinamentos de Jesus, contidos aqui no livro Jesus no Lar. E também, nesse momento, nós agradecemos pelos recursos benéficos que nos envolvem aqui no nosso estudo e pedimos também que, nesse momento, mais intensamente, os bons recursos da espiritualidade possam amparar a todos que acompanham esta lição. Pedimos também, nesse momento, para que os irmãos mentores espirituais possam amparar a todos igualmente. Agradecemos os nossos irmãos por estarem conosco, nos acompanhando com as suas boas mentalizações em mais esta oportunidade. E eu vou pedir então para o nosso irmão Wilton fazer aqui a prece final para nós. Pode ser, Wilton? Pode ser, Chico, claro. Então, neste momento, vamos agradecendo mais uma vez por todo o plano espiritual que esteve conosco durante o nosso estudo, em nossos lares, nos abençoando, nos acompanhando, nos abraçando, por toda essa energia que recebemos, e que essa energia nos faça fortes, cada vez mais fortes, permaneça conosco durante a nossa semana, nos ilumine sempre, e nos dê muita, muita paz de espírito, e que todos os nossos caminhos, nascendo do bem e do amor, a nós e aos próximos. E pedimos permissão para encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e toda a glória, hoje e para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus, de Jesus, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus. Então, Wilton, até a próxima, Wilton. Até a próxima. É um novo retorno, é um novo estudo. Que assim seja. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser. Até lá.